dia, tudo bem, meus queridos? Hoje, infelizmente, não podemos fazer um debate pessoalmente, então eu organizei um tema para dar umas dicasinhas para vocês poderem fazer uma redação de casa, porque a gente sabe que a redação precisa ser feita toda semana, para que não perca, é um trabalho muito árduo para vocês não perderem, né, a manha de fazê-la. Então é o seguinte, como nós estamos falando tanto de coronavírus, eu peguei um tema que não está ligado a ele, mas está ligado a algumas doenças que antigamente a gente já tinha sido controlada no país e agora reapareceram. Então o tema é reaparecimento de doenças erradicadas no Brasil, ok? A gente vai fazer o seguinte, eu coloquei algumas causas, tem que ser necessariamente essas causas? Não. Se você achar, não, Tia Ju, acho que tem uma causa que é melhor ou não, podem colocar, tá certo? Gente, nós sabemos que com o desenvolvimento da ciência, com a tecnologia, o desenvolvimento da ciência, houve um controle maior das epidemias. Ótimo. Porém, hoje, esse controle não está totalmente feito, totalmente prevenido. Por quê? O que houve? Por que reapareceram doenças que a gente nem ouvia falar mais? Então, eu coloquei como uma das causas a precariedade do ambiente urbano. Aí vocês pensam comigo, como assim, Tia Ju? Sim, às vezes não está no meio em que a gente vive, porque a gente vive mesmo, né, numa bolha, mas há em outras situações. Gente, que causa? Por que ainda há uma precariedade do ambiente urbano? Coloquei como repertório para vocês o Cortiço de Aloysio de Azevedo, que no século XIX mostravam várias casinhas, moradias, sem nenhum saneamento básico, sem coleta de lixo na época, já nem tinha também, sem nada de saneamento básico. Foi até por isso que o nome foi dado de cortiço, porque eram as casas muito juntinhas, semelhando hoje, fazendo uma analogia hoje, com o quê? Com as periferias. Há periferias ainda sem saneamento básico, sem coleta de lixo. Por exemplo, no Piauí, 7% só da população tem saneamento básico. É muito pouco, né? Então eu coloquei, podendo fazer essa analogia entre o cortiço, como eram as moradias na época, e as periferias hoje. E o que vai ter isso como consequência? A partir do momento que não tem saneamento básico. Gente, qual vai ser a consequência disso? Exatamente a volta de doenças erradicadas, certo? Coloquei também o artigo 196 da Constituição Federal, né, da nossa Carta Magna. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, é uma obrigação do Estado o saneamento básico. Então, aqui há uma quebra no contrato de Hobbes, onde o Estado não está cumprindo seu dever. Tudo bem? Segundo, que é o que a gente mais ouve se falar hoje, que é a prática preventiva. Né? A gente está falando tanto de prevenção agora por conta do Covid-19 que estamos esquecendo de outras situações. Então eu coloquei a prática preventiva como também uma das causas da volta dessas doenças. Por exemplo, coloquei como repertório a revolta da vacina, que aconteceu lá no século XX, em que a sociedade carioca foi pega de surpresa em relação a essa vacinação. E lá, gente, eles eram ignorantes, eles não tinham informação sobre essa vacina. E aí eles não queriam tomar. Qual que é a analogia com hoje? Qual que é a ligação que eu faço hoje? Que hoje a sociedade também, parte da sociedade, né, a gente não vai generalizar lá nada, parte da sociedade também não estão se prevenindo com vacinas. Por quê? Aí já é o contrário, por conta de informação demais. Com a revolução técnico-científica e informacional, em parte do século XX, no início do século XX, houve, a informação chega por todos os lugares, a todo momento. E aí, chegam também as fake news. E aí, dando informações erradas sobre as vacinas. Podemos fazer aqui a ligação ao movimento antivacina, que começou lá na Inglaterra, fazendo ligação da vacina com o autismo, coisa que não existe.
E as pessoas recebendo informação demais, os pais começam a acreditar em alguns, né? Não buscam uma veracidade hoje sobre a informação e acaba fazendo a ligação com a vacina e não levando as crianças para vacinarem. Acontecendo o que como consequência? Volta de doenças que tinham sido controladas, como sarampo, como febre amarela, certo? Coloquei também hobbies como repertório sociocultural. O homem é o lobo do homem. Quando um cidadão, não levando o outro para vacinar, prejudica a si e ao próximo. Porque às vezes o que não vai vacinar tem um plano de saúde, tem muita saúde, mas tem perto alguém que não vacinou, que tem uma imunidade baixa, certo? Então é uma situação que a gente se vacina pelo individual, né? Mas a gente pensa no coletivo, ok? Então aqui, abrindo causa 1 e causa 2, causa, porquê, consequência, causa, porquê, consequência, temos 2 parágrafos com repertório, ok? Finalizando, conclusão, estilo Enem, vamos lá. As perguntinhas que eu não posso esquecer de forma alguma, certo? Quem vai fazer isso? Quem é o agente que vai fazer isso? Quem pode fazer isso? Coloquei, dando para vocês o governo, juntamente com as esferas municipais e estaduais. Poderia colocar Ministério da Saúde? Ministério da Saúde? Posso colocar Ministério da Saúde se eu for dar a minha solução para a questão da vacinação, para a questão da informação, juntando com o Ministério da Educação. Posso, tá? Eu pus que devem promover a realização de obras e de planos que visem melhorar o saneamento nesses lugares, dando ainda para a primeira causa, como por meio de um projeto de reestruturação, para quê? Deixei para vocês. E aí, a fim de quê? Qual que é o objetivo disso? Certo? Então, a gente fica por aqui, vou esperar essa redação de vocês. Ok? Beijo!